o Botafogo tem conseguido encorpar cada vez mais o seu elenco. Na última semana chegaram jogadores como Júnior Santos, Ferrarese, jogadores que têm certa importância no cenário nacional. Com isso, o Botafogo vem fechando cada vez mais o seu ciclo para o seu elenco no primeiro semestre. Nesse final de semana, também temos o jogo contra o Bangu, valendo o poderosíssimo título da Taça Rio, que não vale absolutamente nada para o Botafogo. Antes da gente discutir sobre esses temas, peço para você deixar o seu like, curta aí o vídeo, se inscreva também no canal, ative o sininho para você receber notificação sempre que tiver vídeo novo aqui no nosso canal. Dá essa moral pra gente, afinal, somos mais Botafogo. Nos últimos dias, o Botafogo conseguiu fechar a contratação de algumas posições importantes para o elenco. Chegou jogadores como o Júnior Santos para o ataque e chegou também hoje no Rio de Janeiro o Ferrarese, jogador para compor o sistema defensivo. Jogadores como esses fazem com que o elenco do Botafogo fique um pouco mais encorpado, juntamente com as contratações do Medina, com as contratações do Edenilson. São jogadores que estão ali encorpando o elenco do Botafogo. O Botafogo que sofreu com opções para o elenco ali nas primeiras partidas do ano, uma vez que tinha transfer ban, não conseguia fazer contratações e tinha que contar com os jogadores da base, agora tem o elenco já mais recheado. Martim Anselmi consegue ganhar mais opções para o time. Ficou faltando mesmo foi um goleiro, Infelizmente, não conseguimos contratar um goleiro na janela que fechou agora nesses dias, a janela de estrangeiros, a janela para times estrangeiros. Fica agora para o Botafogo a opção de tentar contratar algum goleiro no mercado interno, usando essa janela dos estaduais aqui pelo Brasil. A gente não sabe ainda se o Botafogo vai contratar realmente um goleiro nessa janela ou se vamos de Léo Link realmente até o final do ano. Uma coisa é certa, o Neto não tem mais clima para ficar no Botafogo. E de fato, talvez ele tenha um destino que é o Corinthians por empréstimo. Vamos torcer para que tenha um final feliz e abra esse espaço, diminua a folha salarial do Botafogo, já que o Neto recebe um grande salário. E aí o Botafogo consiga ir ao mercado e trazer um novo goleiro, porque realmente é uma posição muito crítica para a gente. Ficou faltando também um lateral esquerdo. O Botafogo chegou a sondar alguns nomes, alguns nomes no mercado europeu, mas não conseguiu fechar com ninguém para ser reserva ali do Alex Telles. Realmente a gente tem um grande lateral esquerdo, mas falta opções a ele, principalmente pela parte física. O Alex Telles é um jogador já um pouco mais veterano, tem muita qualidade técnica, absurda, fica claro naquele gol dele contra o Potosí, aqui pela Libertadores, mas carece ali de físico. Quando chega ali 60, 70 minutos do jogo, ele dá uma queda, o Botafogo precisa trocar, e hoje quem tem atuado por ali é o Nathan Fernandes improvisado. O Botafogo precisa de um lateral esquerdo, precisa ir ao mercado, e essa janela aí também de estaduais podem ser úteis para que o Botafogo consiga trazer um lateral esquerdo. Não precisa ser um grande craque, mas precisa ser um jogador para repor ali uma reserva para o Alex Telles. Uma coisa é certa, além de Júnior Santos e Ferrarese, o Botafogo vai poder começar a contar com esses jogadores, como também, por exemplo, o Medina e o Edenilson. Esses jogadores não puderam ser inscritos na Libertadores, porque chegaram muito em cima ali, não deu tempo, mas o Botafogo já deve ter força máxima com relação aos reforços, com o jogo contra o Flamengo, ali na volta dos jogos do Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo já vai poder contar com um elenco um pouco mais encorpado. Júnior Santos talvez já tenha condição de jogo, Ferrarese também, pois vinha treinando no São Paulo, Edenilson e Medina, são 4 reforços aí do mercado externo, dos outros times que estão chegando para compor o elenco do Botafogo. Com isso, o Botafogo fica com muitas opções. Por exemplo, volantes que o Botafogo anteriormente não tinha ninguém para jogar, agora pode contar com Danilo, pode contar com Alan, pode contar com Edenilson e Medina. Aí tem o Wallace Davi, que também foi inscrito, que estava pelo transfer ban. Também vai ter jogadores jovens como o Arthur Novaes, Então o Botafogo começa a ganhar muitas opções. O Huguinho voltou lá do Molenbeek, da Bélgica, o time B do Botafogo na Bélgica, praticamente. O técnico Martim Anselmi retornou, solicitou o retorno do Huguinho, então é mais uma opção para a volância. Então o Botafogo vai começando a ganhar mais opções. Lembrando ainda que temos jogadores lesionados, como por exemplo o Santi Rodrigues, o Marçal, então são jogadores, o Cris Ramos no ataque, então são jogadores que podem encorpar ainda mais. O elenco do Botafogo é bom, galera, dá para brigar aí por boas posições no Campeonato Brasileiro. Título? Não sei, Nosso time não é realmente como aquele de 2024, que a gente foi campeão brasileiro, mas
com certeza nosso elenco aí é um dos 6 melhores do país, então dá para buscar esse G4 aí no Campeonato Brasileiro e título talvez buscar nas Copas, né? Copa do Brasil, Copa Libertadores. Eu realmente acredito que o Botafogo não tem essa força de elenco para ganhar um Campeonato Brasileiro esse ano, mas dá para buscar uma vaguinha aí nas Copas, né? Buscar um títulozinho nas Copas. Mas também podemos ver, né? Porque o Flamengo em crise, Palmeiras ainda se acertando, Cruzeiro também em crise com o Tite. Então os principais candidatos a título também não estão voando. Então quem sabe o Botafogo também não pode ficar ali no pelotão da frente e vai que no final do ano, numa arrancada final, a gente consiga alguma coisa, né? Então a ver como vai ser esse ano do Botafogo. E nesse final de semana a gente lembra que tem um jogo contra o Bangu, né? Pela final da Taça Rio, um campeonato que não vale absolutamente nada para o Botafogo, né? Apenas machucar o que tem, né? O pouco que ainda tem, o Botafogo pode machucar nesse jogo. Então, de fato, o técnico Martin Anselmo tem que colocar um time completo e repleto de reservas, talvez também mesclando ali com alguns jogadores do Sub-20, né? O Arthur também está lesionado, era um jogador que vinha jogando a Taça Rio, então talvez Joaquim, o Tuco Corrêa, né? O Joaquim Corrêa pode ganhar mais minutos, ele tem que voltar à forma física dele ideal, né? O jovem Kadir pode ter espaço, o Cauã Toledo pode ter espaço, né? Jogadores como o Edenilson tem que jogar, porque não foi inscrito na Libertadores, então tem que ganhar ritmo de jogo também, joga o jogo da Taça Rio. Então o Botafogo tem que vir com um time muito mesclado. Na defesa, dá minutos para o Justino, que é um excelente zagueiro, que está subindo aí da base do Botafogo. Tem que jogar mais, tem que ganhar essa cancha, jogar uma final de Taça Rio para ele vai ser importante. Do lado dele o Ítalo, né, também para compor esse esquema de zaga. Nas laterais, o Cadu e o Abdias aí da nossa base. O Abdias saiu lesionado no último jogo contra o Boa Vista, talvez não tenha condição de jogo. Pode jogar o Johan Hernandes, perdão. Então, o Botafogo tem realmente que mesclar, pode dar mais minutos para o Arthur Novaes, que é um excelente jogador, tá vindo do Sub-17 do Botafogo, cara de criança, mas com muito futebol, tem jogado muito bem ali do lado do Edenilson, esses jogos de Taça Rio. Então, o Botafogo tem como rodar o elenco, não precisa botar seus principais jogadores, nada de Barbosa, nada de Alex Telles, nada de Montoro, né? Porque não tem como jogar com esses jogadores a Taça Rio para machucar. E terça-feira a gente tem confronto importantíssimo pela Libertadores, mais um jogo do ano que o Botafogo precisa vencer o Barcelona de Guayaquil para, enfim, podermos nos garantir na fase de grupos da Libertadores. Então é isso. Se você ficou aí até o final do vídeo, peço para você deixar o seu like, curta aí o vídeo, galera, dá essa moral pra gente, né? Se inscreve também no canal, né? Ativa o sininho para você receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Dá essa moral pra gente, afinal, somos mais Botafogo. Um grande abraço, saudações alvinegras.